Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída. A graça do Senhor nos deu a oportunidade, nós voltamos apresentando o programa Fé Perfeita, aqui pela TV Fé Perfeita, apresentado todos os dias neste horário, por essa televisão, e na TV Fé Perfeita 24 horas por dia, levando o Evangelho de Jesus Cristo como ele é. Você pode acessar www.feperfeita.org.br e você também pode nos escrever, mandar e-mail, telefonar e solicitar gratuitamente literaturas e DVDs que enviamos a todos com muito prazer. Gratuitamente, você não paga absolutamente nada. No nosso programa, eu estava falando sobre crer nas Escrituras. Qual é a parte que devemos crer? Muitas pessoas querem questionar que o Velho Testamento não deve ser crido. Olha, o Velho Testamento é apenas a sombra do Novo Testamento. Aquilo que era figura, que era cerimônia e que tinha uma representação, tornou-se efetivo e valioso no Novo Testamento. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Eu entendo que, na verdade, ela foi montada como um grande quebra-cabeça. E esta é a realidade. Por que Deus montou e fez a Bíblia como um grande quebra-cabeça? Para que uns olhos vejam e outros não. Para que uns se salvem e outros tropecem e se percam. Por que Deus fez assim? Porque Deus sabe perfeitamente aqueles que haveriam de respeitar, de acatar a sua palavra e aqueles que simplesmente se aproximariam da sua palavra para tirar proveitos próprios e muitas vezes transformar a Bíblia num objeto de pesquisa, apenas de pesquisa, de gente curioso, de gente que não crê, de sépticos, de incrédulos, de, sem ofender, mas de endemoniados. Há muitos endemoniados educados que pesquisam a Bíblia, que criticam a Bíblia e que procuram encontrar e lançar e semear uma verdadeira discórdia e uma verdadeira controvérsia na mente das pessoas. Isto chama-se diabo. Mas eu quero chamar você para ficar com a Bíblia, com o que está escrito, com o padrão, para crer, para colocar em prática na sua vida aquilo que o Espírito Santo destinou aos apóstolos para nos ensinar, para que pudéssemos aprender a viver o cristianismo. Na carta aos Gálatas, nós lemos que está escrito que ainda que um anjo venha e pregue outro evangelho, além do que já tinha sido anunciado, fosse considerado amaldiçoado. Então, eu perguntei no programa qual é a parte do evangelho que o mundo chamado cristão crê hoje. Por exemplo, Paulo nunca pregou Trindade, Paulo pregou batismo em nome de Jesus Cristo. Paulo ensinou as mulheres se vestirem, é o que nós estávamos no programa passado falando. Você não pode negar que as pessoas abandonaram
o padrão da Bíblia para seguir o padrão das telenovelas, das artistas. Veja qual é o figurino que serve para fazer a roupa das chamadas cristãs dos nossos dias. Será que a Bíblia aceitaria? Será que Deus aceitaria este tipo de comportamento? Será que isto é vestir honestamente com pudor o que nós vemos na televisão, nas telenovelas, dentro dos lares e dentro das igrejas? Então, você sabe que as pessoas carregam a Bíblia, mas não creem na Bíblia. Terminei o programa dizendo que não existem mulheres pregadoras no Velho Testamento, dizendo que Deus nunca chamou uma mulher para pregar o Evangelho, nem no Velho, nem no Novo Testamento e nem na eternidade. Você vê Jesus chamando... Olha, no Velho Testamento tinha a tribo sacerdotal, os homens da casa de Levi. No Novo Testamento, 12 apóstolos, 70 discípulos. Depois Paulo vem e, como doutor dos gentios, disse que uma mulher deveria se manter calada e nunca subir a uma plataforma, porque era uma coisa, preste atenção na linguagem bíblica, 1 Coríntios 14, 34, uma coisa indecente. Você olha a expressão, porque não é minha. E eu quero perguntar, brigue com a Bíblia, discuta com Paulo, e não diga assim, aquele pastor da televisão é machista. Não, eu sou crente, eu creio que a Bíblia é sagrada. Agora, se você não crê, eu disse, assista, assente numa igreja, ouça uma mulher pregar e depois você me diga que você crê na Bíblia. Então nós passamos aqui um pouco para frente e encontramos como deveria ser a conduta. Como estamos falando já em pregadoras, Deus nunca colocou mulher para pregar, Paulo não aceitou, Jesus não chamou, e quando você chega no Apocalipse que João é levantado e vai para o céu, isso é para quem quer ir no arrebatamento. Chega lá, tem um trono e 24 anciãos, não tinha uma anciã assentada ali, porque Deus nunca chamou 12 anciãos, 12 eram os patriarcas e 12 são os apóstolos. Nunca uma mulher estará ali como parte. Nem a Maria, que os católicos veneram tanto, não estará ali. Mas vamos chegar um pouquinho adiante. As mulheres têm seu papel, são de Deus, deveriam estar satisfeitas em fazer aquilo que Deus lhes mandou fazer. Não estão? Então isto é uma perversão e isto mostra que as pessoas não acreditam na Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia é engano. Mas quando nós falamos sobre mulheres não serem pregadoras, vamos falar um pouco sobre os homens pregadores. Deus chamou e deu ao homem o direito de pregar o Evangelho. Mas aí vem a pergunta, será que as pessoas acreditam na Bíblia? Será que todo mundo pode pregar? Todo mundo serve para ser pastor? Vamos olhar aqui nas Escrituras um pouquinho. Ora, o Velho Testamento nos mostrava Israel, que é o pai, tendo 12 filhos, que são as 12 tribos, e uma só foi escolhida para pregar o Evangelho. E quando Paulo, que diz que se alguém vier pregar outro Evangelho de maneira fora do que ele ensinou, seja anátema, então Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 4, disse, capítulo 5, ninguém tome para si esta honra, senão os que forem chamados. Quero dizer para você que a maioria dos homens que estão atrás dos púlpitos pregando o Evangelho nunca foram comissionados para fazê-lo. Fazem por presumir, avançando sem autoridade. Aí temos o desastre da religião, porque se aqueles que são chamados e vocacionados é difícil para eles se manterem, imagine os que não são chamados e os que fazem isto por uma profissão e por uma
oportunismo, mas nunca por um chamado. Primeiro, existe um critério para que se possa pregar o Evangelho. Primeiro, tem que viver antes de pregar. Você não deveria pregar um sermão que você não estivesse disposto a viver. O problema é, falam como papagaios, não sabem o que estão falando, atiram uma pedra num bando de galinha para ver se acertam em alguma, sabe? Estão simplesmente fazendo as coisas como se eles soubessem o que estão fazendo na sua ignorância, sem, todavia, conhecerem aquilo que estão fazendo. Mas são chamados de pastores, de pregadores. Por quê? Uns vão para o seminário e aprendem a fazer com que as pessoas descreiam da Bíblia. Então, serve mais para fazer incrédulos do que para fazer crentes. Crentes, aqueles que acreditam que a Bíblia é sagrada. Isto é o que serve os seminários. Perguntei a um pastor, professor de um seminário, com quem tive a oportunidade de conversar, estávamos hospedados no mesmo hotel, e eu disse: o senhor, como sendo professor, o senhor discerne nos seus alunos que eles vão ao seminário porque são vocacionados ou porque querem um emprego, porque querem uma profissão, porque querem estar diante das pessoas e acham bonito isto? E ele disse: bem, eu não vou fazer julgamento, mas acho que ninguém deveria e tem autoridade para dizer que isto é isto sem ter primeiro feito teologia. Eu disse: então os discípulos de Jesus, na sua concepção, não poderiam ter feito as afirmações que estão na Bíblia hoje porque eles nunca foram a um seminário. E aquele pregador disse para mim, aquele professor do seminário, disse assim: o problema é que eles eles aprenderam diretamente de Jesus, por isso não precisavam de ir a seminário. E eu falei: e esse é o problema, porque as pessoas vão para o seminário porque não querem aprender de Jesus. Jesus começa aqui: disse aos seus discípulos para não pregarem até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, para mim, requisito básico para um homem pregar o Evangelho é ter o Espírito Santo. Agora, preste atenção, Espírito Santo não é esta balbúrdia que os pentecostais dos nossos dias e os neopentecostais dizem possuir. Porque o que eles têm, na verdade, é um Espírito que não é o Espírito Santo, que Jesus disse que, se possível fosse, enganaria os próprios escolhidos. A prova é, vê se estes pastores estão levando as pessoas a mudarem de vida para viver a Bíblia. Primeira coisa, você não vê. Você vê movimento de pessoas que estão dentro das igrejas tendo um tempo emocional, caindo, sapateando, falando línguas, mas olha aqui, veja como se vestem, vejam como são mães, veja se não estão invadindo os púlpitos, veja, por favor, olha só, para onde levou esses homens, porque para você entender que isso nunca foi o Espírito Santo. Ensina uma fé trinitariana, batiza o povo errado, não pode instruí-los com relação à postura de uma mulher na igreja, e aí você quer me dizer que isto é o Espírito Santo, que comissionou esse homem para estar diante do povo? Primeiro, se um homem tem o Espírito Santo tem uma missão. Prestem atenção, essas não são minhas palavras, são palavras do Senhor Jesus. Que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Só existe uma verdade. Toda, não é parte da verdade. E a verdade que existe é a palavra. São João 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única verdade que existe é a Bíblia. Fora disto é tudo engano. E a Bíblia não é crida. Para se pregar o Evangelho, tem-se requisitos.
o homem tem um requisito. Paulo, olha, não sou eu não, olha aqui, ó. Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, olha só se este requisito é assim. Não, para se pregar o evangelho tem que ir para um seminário. Nunca foi isto. Para se pregar o evangelho tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva para a palavra. E a palavra faria com que você vivesse exatamente o que está escrito. Fora disto, pode me dizer que tem Espírito Santo, mulher pintada, de cabelo cortado, que não submete ao seu marido, que invade o púlpito para pregar? Você quer me dizer que isso é Espírito Santo? Não. E os homens? E aqueles que se dizem pastores? Veja o Espírito Santo em Paulo. Aprendi a padecer necessidade e a ter abundância. Nunca cobicei o vosso ouro ou a vossa prata. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Estou disposto não só a apanhar, mas a morrer pelo nome de Jesus. Esse é o conceito de quem tem o Espírito Santo. Em nada tenho a minha vida por preciosa. E aí para e diz, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode me separar do amor de Deus. Isto é um homem chamado e comissionado para pregar o evangelho. Mas antes de pregar, precisa estar disposto a viver o evangelho. E aí, na carta de Paulo a Timóteo, disse, olha, esta é uma palavra fiel para que, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Isso não é para todos, isto para aqueles que são chamados. Como é que um homem pode dizer que foi chamado por Deus e não conhece nem o abecedário da Bíblia? Eu fico impressionado, amigo telespectador que está em casa, que está me assistindo, é assim. Jesus, em São Mateus 28, verso 19, disse, faça discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, este é o abecedário. Olha, pregue o arrependimento e depois batize as pessoas. Escuta, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escuta, Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome. Uma pessoa que diz ser pregadora do Evangelho e não sabe nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para batizar as pessoas, ele nunca deveria inventar de pregar, porque para mim é um absurdo um homem dizer ser pastor e estar dentro de uma igreja e estar falando com o povo e não sabe nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunte o analfabeto do Pedro, pescador, que ele te diz. O Paulo te diz. O Felipe te diz, é só olhar a Bíblia. Mas acontece, cadê a humildade? Hein? Então, Paulo diz, você deve ter uma obra excelente para fazer, mas aqui está, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Será que é isso que nós vemos todo dia na televisão, na mídia, sobre a vida de ministros? Marido de uma mulher, quantos já foram casados e divorciados e casados novamente? Quantos estão atrás do púlpito nessa situação? Mas isso eu estou falando aqui é para quem crê na Bíblia. Vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros, aptos para ensinar. Antes de ensinar, precisam viver. Não dado a vinho. Você viu aí na televisão, na internet, está aí um bispo de uma grande igreja aí dizendo assim, eu bebo vinho e eu bebo cerveja quando eu quiser. Eu pergunto para você, ele crê na Bíblia? Ele pode ser bispo, pode ser o que for de qualquer igreja, mas cidadão do reino do céu, tenho certeza que não é. E que ele crê na Bíblia também tenho certeza que não crê, não passa de um incrédulo. Não cobiçoso, não espancador, não cobiçoso e de torpe ganância, mas moderado, não contencioso. As pessoas vivem mais por discutir a fé do que viver a fé. Discutir a Bíblia e não viver a Bíblia. Não avarento. É engraçado, eles pedem para o povo dar dinheiro, mas vê se eles enfiam a mão no bolso para dar um centavo.
são avarentos. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha aí a situação da religião, da família, do seu pastor, e veja a situação. Não neófito. O que é neófito? Noviço, inexperiente, sem conhecimento, sem saber o que fala. Para onde é que as pessoas estão levando o povo? Não tendo alimento para dar, tem que dar clube, tem que dar futebol, tem que dar entretenimento. E não tendo palavra de Deus para sustentar a alma das pessoas, tem que deixá-las viver de qualquer maneira na frente da televisão e na internet. E eu vou dizer mais a vocês, não tendo o evangelho, que é o alimento para as pessoas, tem que se dar teologia, bobagens e brincadeiras e jograus e teatros e festas, e a igreja vive disto. Um dia é aniversário do coral, outro dia é aniversário da banda, outro dia é aniversário do templo, outro dia é aniversário do pastor, outro dia é aniversário de não sei de quê, aniversário da mocidade, vive de enrolação. Vamos para viver o evangelho? Mas aí está, o problema está na liderança. Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, você pare um pouquinho. Não estou falando apenas de mulher que não pode pregar. Tem muitos homens que estão atrás do púlpito que deveriam descer do púlpito e procurar emprego, sabe? Procurar o que fazer. Não é ficar encostado com a Bíblia debaixo do braço sem ter coragem de encarar a realidade da vida e trabalhar, porque Deus não chamou a todos para pregar. Lembre-se, o exemplo é claro, 12,70, não foi todo mundo. Depois disso, ainda tem mais uma coisa. Lembra bem da Escritura, ó. Ide por todo mundo, não é ide todo mundo, não, é ide por todo mundo. Não é todo mundo que serve para estar com a Bíblia debaixo do braço, para se chamar de pastor. Porque se uma pessoa não tem orientação própria, não tem equilíbrio próprio, o que ele vai dar para o povo? Se ele não sabe o que está dizendo, o que ele vai ensinar às pessoas? Se ele não sabe crer, aprendeu, está lá. Qual é o nome do Pai? É Pai. Qual é o nome do Filho? É Filho. Qual é o nome do Espírito Santo? É Espírito Santo. Não sabe nem batizar um crente, como é que pode pregar? Mas aí vamos seguir adiante. Então, não são todos que foram chamados. Poucos são os que são chamados. E vou dizer a você, se um homem não tiver uma experiência com o sobrenatural, com o Espírito Santo, que é a base. Quando eu digo Espírito Santo, eu não estou falando de falar em línguas, de saltar, de curar enfermos, de se arrepiar, de emocionar as pessoas. Isto nunca foi evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo. Você já viu pessoas que falam em língua em adultério? Eu conheço tantos. Que compram e não pagam? Conheço também. Que são estúpidos dentro de casa? Conheço muito também. Que têm os olhos carregados de adultério, mas falam línguas na igreja. E na igreja choram e se emocionam, mas lá no trabalho são péssimos empregados ou péssimos patrões, são adúlteros. Você não pode confiar neles. Se você faz um negócio, você fique com os olhos abertos. Sabe de uma coisa? Isto nunca foi evidência de se ter o Espírito Santo e muito menos ter aptidão para pregar. Então, pare um pouquinho aqui. Olha, comece assim nas Escrituras. Um homem, para pregar o Evangelho, precisa de uma experiência sobrenatural. Se este homem não tiver um preenchimento do Espírito Santo, a pressão do inferno virá sobre ele e ele terá que fazer exatamente o que os pregadores fizeram: modernizar. Veja como eles são moderninhos e engraçadinhos nos púlpitos hoje. Eles têm que abrir a porta. Primeiro, eles não têm postura e nunca terão espinhaços para sustentar a mocidade. Primeira coisa
dentro da igreja é a pressão dos jovens. Eles querem os ritmos, eles querem as roupas, eles querem o namoro, eles querem brincadeiras, eles querem jograis, eles querem danças, eles querem gincanas, eles querem os chamados retiros espirituais para dar vazão a tudo. E aí então começa, não podem sustentar os jovens. E daqui um pouco, se tentam fazer, vêm os pais e pressionam e eles terão que ceder. Se não cederem, perdem o salário, perdem o cartão de refeição. E aí então a porta da igreja tem que ser aberta, porque não podem manter nem seus filhos, nem os filhos dos outros. E não podem ter uma postura. Então a única coisa que dá ao homem o espinhaço, a postura de se manter ao lado da palavra, chama-se poder sobrenatural do Espírito Santo. Vou voltar a dizer, não me fale que o poder sobrenatural do Espírito Santo é falar línguas e pular e saltar e emocionar, porque você vê essas pessoas fazendo isto e, no entanto, estão longe a milhões de quilômetros de crer que a Bíblia é a verdade. Veja, nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho sem ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, que fará e será para ele o guia, o líder. E aí então chega-se a uma postura. Quer ver como é que é assim? Pegue aqui para você ver fases da vida de Pedro. Pedro, antes de receber o Espírito Santo, negou o Senhor diante de escravas. Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, disse: julgue o que é correto, obedecer a Deus ou a homens. E aí não importava mais, depois de ter o Espírito Santo, morre pelo Evangelho, mas não se acovarda mais. Isto é prova que os homens que estão na frente do povo nunca tiveram o Espírito Santo porque se acovardaram e não têm coragem de pregar a Bíblia, não têm coragem de dizer qual é a posição da mulher, qual é a posição do marido, qual é a posição do jovem, qual é a posição de cada um dentro da igreja e se manter firme e dizer: olha, ou é a verdade ou então vamos perder o nosso tempo. Então eu venho aqui mais uma vez para perguntar a você: você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? O meu tempo acabou e eu vou agora convidar você para a oração. Pai, ajuda e abençoe a todos nós, que possamos voltar a nossa mente para Ti e aqueles que estão errados pararem, refletirem, pedirem perdão e recomeçarem. Em nome de Jesus, tenha misericórdia do enfermo, do aflito, necessitado, do pecador. Estenda a mão e salva-nos. No nome de Jesus. Amém. Programa Fé Perfeita.